Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor evangelista Evandro Teixeira e nós estaremos dando hoje novamente início às nossas pré-aulas da nossa EBD inovadora. Convido você para que nós possamos fazer uma oração nessa oportunidade. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade que temos, que você tem nos concedido de estarmos, Senhor, fazendo menção da Tua Palavra. Que os nossos amados irmãos possam, Senhor Jesus, que nós todos possamos absorver esses ensinamentos contidos nessa lição. Em Teu nome é o que nós te pedimos. Amém. Hoje nós vamos estudar, irmãos, a lição de número 7, que tem como assunto da lição Lucas 11 a 14, a oração, os fariseus e vida cristã. O texto áureo diz da seguinte maneira: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Lucas capítulo 11, versículo 10. A verdade prática diz da seguinte maneira: o apetite pela Bíblia, pela oração e por servir a Deus e ao próximo são pilares da fé cristã e evidência de boa saúde espiritual. É sempre bom atentarmos para a verdade prática, porque, como ela mesma já diz, ela é a verdade prática de toda a lição e é sempre importante meditarmos também no que diz essa parte da nossa lição, tá? Nós temos objetivos nessa lição. O primeiro deles é compreender que a prática da oração gera intimidade com Deus. Muito importante isso. Segundo, praticar continuamente a oração a fim de resistir ao mal. Terceiro, compreender os riscos de uma vida materialista distante de Deus. Então vamos à nossa lição, tá? Na nossa introdução, o comentarista diz da seguinte maneira: nesses capítulos, Jesus dedica seus últimos momentos a ensinar a multidão e a exortar os religiosos da época, pois não o reconheciam como Messias e buscavam uma oportunidade para acusá-lo e matá-lo. Esses capítulos, os capítulos 11 até o 14, a gente vai fazer um resumo, do que de mais chamou a atenção do comentarista nesses 3 capítulos. A gente não vai dissertar todos, mas o que mais tem chamado a atenção do comentarista para esta aula. Primeiro a gente vai ver o primeiro ponto, oração persistente. Primeiro subponto, o Pai Nosso. Lucas capítulo 11, versículo 2, diz da seguinte maneira: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É interessante que o comentarista ele diz aqui que Lucas é conhecido como o Evangelho da Oração porque ele registra grande número de ensinamentos referentes a este tema. Tanto no capítulo 11 até o 18, o evangelista Lucas ele traz muitos ensinamentos importantes para a gente, E nesse primeiro subponto, nós temos também a oração do Pai Nosso. Aqui no Evangelho escrito por Lucas, a gente vê o que gerou Jesus a ensinar sobre a oração do Pai Nosso. No verso 1 diz que Jesus estava orando num certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, Jesus recebe um pedido de um dos seus discípulos para que Jesus pudesse ensinar os seus discípulos a orar como João Batista ensinava também os seus discípulos. E aí Jesus recebe esse convite, esse pedido de ensino sobre a oração como uma oportunidade de estar transmitindo para os seus discípulos o que é mais importante na oração. E aí a gente vai começar aqui a observar alguns pontos importantes. Como o comentarista diz, essa parte ela é paralela também à parte de Mateus 6, 9 ao 13, onde Jesus fala sobre a oração lá no Evangelho escrito por Mateus. Mas aqui ele trata também o motivo pelo qual gerou aquele ensinamento. Mas não difere muito do que foi escrito lá por Mateus. Aqui a gente pode observar que essa oração é uma oração modelo. É um padrão de oração, como o comentarista diz, para as nossas orações espontâneas. Não necessariamente que nós venhamos a orar de forma até como mantra, embora não seja errado.
mas o que Jesus estava transmitindo ali era um modelo de oração, um padrão para as nossas orações espontâneas. E é interessante a figura do Pai. Aqui a gente vai observar todas as partes dessa oração. O comentarista ele traz esse resumo, fazendo menção a cada uma das partes dessa oração. E na primeira parte ele coloca Deus na figura do Pai, né? Aqui no Pai, o crente começa a sua oração com humildade e alegre consciência de que Deus é seu Pai. Interessante é que Jesus, para ensinar seus discípulos sobre a oração, ele coloca Deus na figura de um Pai. Ou seja, o ser humano deve dirigir-se a Deus no momento da oração, tendo sempre isso em mente, que Deus é o seu Pai. E como seu Pai, ele precisa ter reverência, mas também precisa ter amor, demonstrar amor por aquele que é o seu Deus e o seu Pai. A segunda parte da oração lá no subponto 1, falando em santificado seja o teu nome, que o teu nome seja conhecido e honrado por todos. Esse é um convite para a adoração. No momento da oração, a gente entra em contato com o nosso Deus, que é o nosso Pai, nesse relacionamento de reverência, de intimidade, de amor, mas sempre tendo em primeiro momento na oração esse momento todo importante de adoração. Venha o teu reino significa que o teu reino se estabeleça cada vez mais, tanto em extensão quanto em intensidade. A gente precisa orar pela expansão do reino de Deus. O reino de Deus ele precisa ter um crescimento, tanto em extensão quanto em intensidade, como diz o comentarista, e nós devemos orar pela expansão do reino de Deus. Nós devemos orar pela expansão do reino de Deus nas cadeias, nas penitenciárias. Nós devemos orar pela expansão do reino de Deus nos hospitais. Nós devemos orar pela expansão do reino de Deus nas escolas, na sociedade de uma forma geral. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo nos orienta a isso, que nós devemos orar pedindo para que venha o reino de Deus. Hoje, o reino de Deus ele se encontra dentro de cada um de nós. E nós devemos propagar o reino de Deus e orar pela expansão também do reino de Deus. Outra parte da oração, Pai nosso, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Significa continua suprir-nos dia a dia com a porção necessária para o hoje. Ou seja, nesse momento a gente vai pedir a Deus pelas nossas necessidades básicas. Nós vamos pedir ao nosso Pai que está no céu pelas nossas necessidades diárias. O pão, né, como o comentarista diz aqui, indica tudo o que é necessário para o sustento da vida física. Ou seja, você já se encontrou com o seu Pai, você já adorou o nome do Senhor, o seu Deus, o seu Pai. Você já pediu a Ele pela extensão do reino de Deus, para que venha o reino de Deus, para que Ele se propague sobre a terra. Aí você vai pedir ao Senhor, ao teu Pai, que sabe todas as tuas necessidades, e você vai pedir coisas cotidianas do conforme o seu dia a dia, segundo as suas necessidades. Outra parte interessante da oração, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Significa que a pessoa que não perdoa também não está em condição de aceitar o perdão de Deus. O interessante dessa parte da oração é que a gente vai falar com Deus no tocante aos nossos pecados. A gente vai tratar com Deus em relação aos nossos pecados, aos nossos erros, às nossas falhas, pedindo perdão para Deus por tudo aquilo que a gente cometeu que não é do agrado do nosso Senhor. E o que é importante também nesse momento da oração é estarmos dispostos a perdoar também aqueles que têm nos ofendido também. É importante isso, esse relacionamento com Deus, ele é vertical e horizontal também. Eu peço perdão para Deus, Senhor me perdoa, meu Deus me perdoa, mas eu também preciso estar com o meu coração disposto e disponível a também perdoar aqueles que pecam contra mim, que erram contra mim. E essa parte 6 da oração também é muito interessante. E não nos deixeis cair em tentação. Não permita que os fracos, como somos inclinados a pecar, sejamos vencidos pela tentação, que permaneçamos vigilantes e triunfantes. Nesse momento, a gente vai pedir a Deus a proteção, pedir ao Senhor que nos guarde dos nossos adversários espirituais, mas também dos nossos adversários físicos,
para que o Senhor também nos guarde das tentações, das provações que somos muitas das vezes durante o dia incitados a enfrentar, e nós devemos nesse momento, nessa parte da oração, pedir para que o Senhor possa nos livrar e nos guardar. Mas o que é interessante nesse primeiro subponto é essa questão do Pai Nosso, é que Jesus nos transmite o ensinamento sobre a oração, porque foi um ensinamento para os discípulos, mas também para a gente, para que nós possamos ver ao nosso Deus como Pai. É isso que os apóstolos também viam. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ele diz: porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. A gente vê também o apóstolo Pedro, lá na sua epístola, no capítulo 1, versículo 3, ele dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo João também vai por esse mesmo pensamento lá na sua epístola, no capítulo 2, no versículo 1, quando ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então a gente vê os homens da igreja primitiva, os discípulos de Jesus, os que vieram depois, tendo essa mesma visão de que Deus é o nosso Pai. Segundo subponto, amigo importuno, Lucas capítulo 11, versículo 8, diz assim: digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus aproveita esse ensinamento sobre a oração para contar uma parábola, uma história de um homem que recebeu uma visita de um amigo na sua casa, tarde da noite, então ele procura um outro amigo para pedir alguns pães para poder servir a esse amigo. Esse amigo que já está recolhido não quer, em primeiro momento, ceder esses pães porque ele já está deitado, a porta já está fechada, já está deitado com os seus filhos e ele pede para não ser importunado. Mas no final a parábola nos dá a entender que ele recebe, que esse amigo importuno, ele recebe os pães para poder compartilhar com seu outro amigo. Tanto é que lá no verso 8, o próprio Jesus acabou dizendo, né? Digo-vos, se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aqui o ponto principal desse subponto é que o Senhor Jesus Cristo chama a atenção, é que se um amigo humano atende ao pedido persistente, o Pai Celestial responderá generosamente às nossas petições. Jesus com isto ensina que precisamos orar persistentemente. Ou seja, se um amigo humano, ainda que contrariado, ainda que aborrecido pela importunação, vai ceder aquilo que está sendo pedido, quanto mais o Pai. Veja a ligação lá com o primeiro subponto, na questão da oração do Pai Nosso. Quanto mais o Pai, ele não dará tudo aquilo que nós tivermos necessidades. Isso nos faz lembrar Jesus também lá no capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, no versículo 9 ao 11, ele também transmite através de uma parábola interessante, quando ele diz assim, ou qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem? Jesus faz essa pergunta, uma pergunta retórica, nos trazendo o entendimento que o Pai há de suprir todas as nossas necessidades. É importante atentarmos para isso. A nossa disponibilidade em insistir, em correr para o Pai, em ser persistente naquilo que a gente pede para que a gente possa alcançar as boas dádivas do nosso Deus. No terceiro subponto, ainda levando sobre esse ensinamento sobre a oração, nós vamos ver o terceiro subponto que está escrito assim: a eficácia e persistência na oração. Lucas capítulo 11, versículo 9, diz da seguinte maneira: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Aqui Jesus continua enfatizando a perseverança em oração. Ao contrário, por exemplo, da parábola que Jesus acabou de contar, de um amigo que está recebendo uma visita importuna,
naquele momento, aquele amigo ele acaba ficando aborrecido por estar recebendo uma visita fora de hora. Mas o que Jesus incita ali é a necessidade da persistência na oração. E aqui no subponto 3 a gente vai ver a eficácia dessa persistência na oração. Ou seja, que nós devemos ser perseverantes, né? E aqui é interessante que ele usa 3 figuras para poder retratar isso. Pedir, buscar e bater. Primeiro, pedir implica petição sincera, ou seja, humildade, consciência, necessidade, confiança em Deus e que Deus pode responder. Mas é uma atitude de pedir, abrir a boca, falar de forma persistente. Mas também ele diz buscar, né? Buscar é pedir e agir. A pessoa deve estar diligentemente ativa no esforço de obter a resposta. Ou seja, não somente pedir, mas fazer alguma ação que esteja andando junto com o ato de falar. Falar e agir. Não somente falar, falar e agir. Mas ele também faz uma terceira observação. Pedir, buscar e bater. Bater é perseverar. Alguém continua batendo a porta do palácio do reino até que o rei, que é ao mesmo tempo o pai, abra a porta e providencia tudo o de que se necessita. Ou seja, esse bater é a perseverança. A gente deve, irmãos, continuar sempre perseverante nas nossas orações. É verdade que em algum momento o Senhor talvez não nos responda da forma como a gente quer, como a gente deseja. É verdade que em algum momento talvez o Senhor não vai responder no tempo que a gente acha que deve receber. É verdade que talvez em algum momento o Senhor não vai responder da forma como nós achamos que Ele deve responder, o que a gente necessita, o que a gente deseja. Mas o mais importante disso é não desistirmos, é sermos persistentes nesse exercício espiritual da oração. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, verso 18, ele diz da seguinte maneira, olha, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está orientando os crentes da igreja de Éfeso para orarem e suplicarem, sempre perseverando nessa atitude. O mesmo ensino que ele também transmite à igreja dos Colossenses. Lá em Colossenses, do capítulo 4, versículo 2, Paulo fala da seguinte maneira: perseverai na oração, velando nela com ações de graça. O mesmo ensinamento também transmitido à igreja de Roma, onde Paulo fala da seguinte maneira, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, nós devemos, para termos eficácia na nossa oração, sermos persistentes. Não desistirmos diante da primeira negativa, não desistirmos diante da falta de resposta, não desistirmos se não formos atendidos da maneira como a gente quer. Pode ser que a gente nem receba, mas o que o Senhor quer de mim, de você, é essa persistência, é essa diligência na prática da oração para que nós possamos ser mais do que vencedores. Então a gente termina essa primeira parte da nossa lição, onde falamos sobre oração persistente. No segundo ponto, nós vamos falar sobre admoestações contra os fariseus. Jesus ali ensinando aos seus discípulos, ele faz ali para aqueles servos, para aqueles discípulos que estavam sempre junto com ele, algumas admoestações contra os fariseus, contra os mestres da lei, né? Só Lucas, como diz aqui o comentarista, ele registra que os admiráveis ensinos de Jesus fizeram com que uma mulher exclamasse, dizendo, né? Isso já faz parte lá do capítulo 12, bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram, lá no verso 27 e 28. E Jesus, enfatizando a necessidade da oração e da resistência ao fermento dos fariseus e aos ataques de Satanás, responde: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, a gente vai entrar aqui nesses 3 subpontos, onde vamos falar sobre hipocrisia, sobre avareza e sobre a ansiedade. É um alerta de Jesus, é uma forma de Jesus chamar a atenção dos seus discípulos, admoestá-los no tocante aos
fariseus e a sua doutrina, né, que foi bem exemplificada através do fermento. Então a gente vai ver aqui o primeiro subponto, onde vamos falar sobre hipocrisia. Lucas capítulo 12, verso 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer: antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus, muitas pessoas se aglomerando para ouvir seus ensinamentos, e ele chama a atenção dos seus discípulos no tocante à hipocrisia, que era esse fermento, vamos dizer assim, esse mal na vida dos fariseus, que viviam ali todo o tempo escravizando o povo e não viviam aquilo que eles muitas das vezes ensinavam, tá? Hipocrisia, no original grego, é upokrisis. O grego lá, upokrisis, que significa atuação de um artista de teatro. É interessante isso. A palavra hipocrisia no seu original fala da ação de um artista de teatro que está no palco, alguém que está atuando. Essa palavra, ela tem a mesma raiz da palavra upokrites, que significa um ator no palco. Ou seja, o hipócrita é alguém que está como que tendo a ação de um ator no palco interpretando uma peça. Ou seja, não sendo quem ele é, tá? E é interessante que o comentarista diz aqui, ó, hipocrisia significa fingir. Refere-se ao mau hábito de alguém esconder a sua verdadeira personalidade por trás de uma máscara. É como a gente viu no sentido da palavra, né? Alguém que está atuando como um artista de teatro. É alguém que está como num palco, agindo como um ator, tendo ações como de um ator de teatro, tá? E é interessante que Jesus recrimina essa atitude. É interessante que Jesus ele condena, ele censura a ação, essas ações, essas atitudes dos fariseus. Lá no capítulo 23 do Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 23, versos 27 e 28, ele também condena essa atuação, vamos dizer assim, dos fariseus, quando ele diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha como Jesus chama os fariseus ali, sepulcros caiados. Vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Uma forma bem alegórica que Jesus usou ali para ensinar os seus discípulos e para falar aos fariseus sobre a sua atitude de fingimento, sobre a sua atitude de hipocrisia. Interessante também que a hipocrisia, ela é, na verdade, uma característica dos últimos tempos, uma característica de homens que viriam, de falsos doutores, de falsos mestres, que viriam nos últimos tempos. O apóstolo Paulo, instruindo Timóteo lá na igreja de Éfeso, ele diz assim, lá na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Uma característica dos últimos dias, esse fingimento, né? Esse hábito de falar aquilo que não vive, muito pertinente nos dias de hoje. O que é que Paulo diz aqui, ó? Alguns apostatarão da fé, ou seja, vão se desviar da fé. Por quê? Porque eles darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, que são o quê? São propagadas pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, ou seja, alguém que prega aquilo que não é, alguém que prega aquilo que não vive, exatamente como nos dias de Jesus, exatamente como os fariseus, a quem ele chamou de sepulcros caiados. Então, Jesus está trazendo esse alerta para os seus discípulos aqui, para que eles não caiam nesse erro de viverem uma vida de hipocrisia, de viverem uma verdade que eles não vivem na verdade, não é mesmo?
de viver algo, de viver uma vida que eles não vivem. Falam, mas não vivem aquilo que falam. Algo bem próprio também dos nossos dias, dos últimos dias. No segundo subponto, a gente vai falar sobre a avareza. O comentarista chama a atenção sobre o que Jesus falou sobre a avareza, lá no capítulo 12 do Evangelho escrito por Lucas, no versículo 15, quando ele diz assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que é interessante aqui é que, de repente, em meio a esse ensinamento, alguém se levanta lá no verso 13, o evangelista Lucas diz que alguém se levanta e diz assim, ó: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus vai dizer assim: olha, homem, quem foi que constituiu a mim juiz ou partidor entre vós? E aí ele diz, né? Cuidado, guardai-vos de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A avareza, irmãos, é um apego desenfreado a dinheiro, a riquezas, a bens materiais. A avareza é um defeito horrível, é uma obra da carne que faz com que a pessoa tenha uma cobiça exagerada, um desejo exagerado, exacerbado por bens materiais, por dinheiro, por coisas materiais. A gente sempre costuma brincar dizendo que o avarento ele é capaz de vender até a sua própria mãe por causa de dinheiro. E é disso que Jesus está aqui censurando os avarentos da sua época, aqui no exemplo dessa pessoa que pede para que ele divida a herança, para que ele fale para que o irmão divida a herança dele com aquela pessoa, e também de uma certa forma um ensinamento que serve para nós nos dias de hoje, tá? A palavra avareza no original grego é pleonexia, que fala de um tipo de cobiça, um desejo vantajoso, uma ânsia por um número maior de coisas materiais. Isso é a avareza. O apóstolo Paulo, ensinando aos crentes da igreja de Éfeso, ele condena a avareza também. Lá no capítulo 5, verso 3, ele diz assim, ó: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. É interessante que ele também fala lá no capítulo, lá aos Colossenses, no capítulo 3, verso 5, Paulo vai dizer que a avareza ela é idolatria, ou seja, o avarento ele deixa com que o dinheiro fique na frente até mesmo de Deus na sua própria vida. O autor aos Hebreus também condena a avareza no capítulo 13, verso 5. Ele diz: sejai os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. É interessante também, falando sobre os últimos dias, como a gente falou na questão da hipocrisia ainda há pouco, que a avareza também é uma característica dos falsos doutores, dos falsos mestres, daqueles que vêm pregar apenas para receber resultados financeiros, resultados materiais. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, verso 3, ele diz assim: por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Essa é uma das características dos falsos mestres, dos falsos doutores. Eles pregam, eles ensinam por dinheiro. Então, que esse ensinamento que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos no tocante à avareza sirva para nós nos dias de hoje, como um alerta para que nós não venhamos cair nem em hipocrisia, nem na avareza. Mas o Senhor Jesus Cristo também chama a atenção sobre a ansiedade, subponto 3, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó, no verso 31, Lucas capítulo 12, verso 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas, tá? A partir do verso 22, o Senhor Jesus Cristo começa a falar sobre a ansiosa solicitude pela vida. Ele começa a dizer, né, que a gente não deve se preocupar com aquilo, sobre o que comer, sobre o que vestir. É claro que Jesus também não está influenciando, não está falando de para alguém que pensa também que a gente deve viver uma vida acomodada. O que Jesus está ensinando aqui é que nós não devemos nos preocupar além daquilo, da conta, sobre esse tipo de coisa. Ele fala aqui, ó, observai os corvos, que não semeia, não ceifa, não tem dispensa, nem celeiro. Todavia Deus os sustenta,
quanto mais valeis do que as aves. Então ele vai trazer esse ensinamento sobre a preocupação exagerada. Existem pessoas que entram numa situação de ansiedade que muitas das vezes vai descambar para uma depressão, para uma síndrome do pânico, para problemas emocionais, doenças psicossomáticas que atingem muito a nossa sociedade hoje, porque vivem uma vida que começa onde? Esses problemas emocionais, muitas das vezes na ansiedade. E o Senhor Jesus Cristo, naqueles dias, já ensinava os seus discípulos, os seus ouvintes, para não viverem ansiosos por coisas da vida que a gente precisa sim, deve correr atrás, deve lutar para conquistar aquilo que a gente tem desejo e precisa. Mas essas coisas não devem tomar uma preocupação exagerada, além da conta, nas nossas vidas. O que é interessante é que essa palavra ansiedade, ela no original grego é merimna, que significa preocupação, tá? E ela tem uma raiz com uma outra palavra chamada merizô, que significa dividir. Em sentido figurado, fala distrair. Ou seja, o ansioso, ele se preocupa e divide a sua atenção entre Deus e a sua preocupação com aquilo que ele está vivendo naquele momento. Ou seja, o ansioso, mesmo muitas das vezes que ele seja servo de Deus, que confie no Senhor, mas em algum momento, se ele deixar a ansiedade tomar conta da vida dele, ele vai dividir. Ele vai dividir a atenção dele entre quem pode resolver o seu problema, que é Deus, e as coisas que ele acha que pode trazer solução para ele. Ele vai perder a atenção, ele vai se distrair. O ansioso muitas das vezes vai se distrair na atenção a Deus sobre todas as coisas para outras coisas que ele acha que pode trazer solução para ele naquele momento. O apóstolo Pedro, ele diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Paulo também nos alerta em relação a isso. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Talvez não seja fácil, talvez você esteja passando nesse momento por algum problema, alguma preocupação, e a ansiedade bata a porta. E talvez você até diga, para você é fácil falar, não é você que está passando por esse problema. Realmente não é fácil. É por isso que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. E o apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos, mas fazer com que ele saiba, que ele já sabe, mas falar com ele através da oração e da súplica com ações de graça. Então, que nós não venhamos deixar o que a ansiedade domine a nossa vida e nos leve para problemas, para doenças emocionais, se a gente tem quem pode nos ajudar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, nós vamos falar sobre a vida cristã. Jesus iniciara a sua última viagem para Jerusalém, a gente já vê isso lá desde o capítulo 9, verso 51, e parecia que ele não tinha pressa. Aliás, ele permaneceu tempo suficiente nesses lugares para ali poder ensinar aqueles que estavam dispostos a lhe ouvir. Aqui no subponto 1, nós vamos ver sobre a porta estreita. Lucas capítulo 13, verso 24, quando a palavra de Deus diz assim, ó, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, verso 24. Em resposta a uma pergunta que alguém faz, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus disse ao inquiridor, bem como a toda a multidão reunida, que todos deveriam se esforçar por entrar pela porta estreita. Ou seja, uma pergunta especulativa. São muitos, são poucos os que se salvam, né? E Jesus responde de uma maneira interessante. Parafraseando, né? Vamos fazer aqui, vamos conjecturar. Olha, não te preocupa com isso. O que tu tem que fazer é isso. Te esforçar, e aí serve para todo mundo o ensinamento, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esse esforçar aqui, é uma palavra que tem um sentido de uma competição, de alguém que está competindo em jogos esportivos. Mas essa competição, ela é contra nós mesmos, né? Porque se você ver aqui no segundo parágrafo, o comentarista diz aqui, ó, é esforçar-se na luta contra todos os adversários, Satanás, o pecado e o ego. As palavras, muitos buscarão entrar e não poderão. Ou seja, o crente ele tem três adversários basicamente.
Satanás, o nosso adversário, mas também temos o mundo, o sistema pecaminoso, que é nosso adversário, e a nossa natureza decaída, o nosso próprio eu, a nossa natureza, que muitas das vezes nos leva para coisas que não agradam ao Senhor. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que nós devemos entrar como uma competição, como alguém que compete em jogos, mas essa competição não é com o próximo, é comigo mesmo, tentando vencer o adversário, tentando vencer o sistema que muitas das vezes pode ser atraente aos nossos olhos, tentando vencer a minha natureza humana decaída, que muitas das vezes tende para o lado do mal e para coisas que são agradáveis à carne, mas que desagradam ao Senhor. Então, esse esforço aí vai fazer com que a gente lute de uma forma brutal contra o nosso próprio eu, para que nós possamos um dia alcançarmos a salvação. E Jesus, de uma forma parabolar, ele traz esse ensinamento como uma porta estreita, né? É interessante que ele fala também da mesma forma lá em Mateus 7, verso 13, quando ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, irmãos, na vida cristã, a vida cristã ela nunca vai ser sempre uma vida de benesses no sentido geral. Muitas das vezes a gente vai ter que se esforçar, muitas das vezes a gente vai ver isso mais lá na frente, a gente vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão, vai ter que vencer o nosso próprio eu, para que possamos um dia estarmos na presença de Deus. É interessante, para a gente poder refletir sobre isso, que o apóstolo Paulo, por exemplo, foi alguém que virou as costas para o seu passado judaizante, judeu, de alguém que era importante na sua comunidade, no seu país, na sua religião, deixou tudo isso para trás para lutar pela sua salvação. Lá em Filipenses 3, verso 13, ele diz assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui que ele deixou para trás, ele era judeu de judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, ele era fariseu, ele era irrepreensível diante da lei, ele vem falar tudo isso nesse contexto aqui, mas tudo isso ele deixou para trás. Por quê? Porque ele tem um alvo, ele prossegue para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. O que é que fala isso com a gente? Fala de renúncia. Muitas das vezes a nossa vida cristã vai nos levar para essa porta estreita, para que a gente possa renunciar a algumas coisas que são importantes nesse processo, na nossa vida cristã, para agradarmos ao Senhor. E Jesus finalmente causa, aqui como diz o comentarista, admiração ao mencionar que muitos se surpreenderão ao pensarem que merecem o reino de Deus por sua posição e familiaridade com Deus, mas eles os rejeitará, afirmando que não os conhece, os que partem de si, e que apartem-se deles todos os que praticam a iniquidade. Vai ser triste para aqueles que pregam a palavra, que até fazem grandes sinais em nome do Senhor, mas vivem uma vida em que eles não se moldam a essa porta estreita, vivem na prática da iniquidade e um dia ouvirão essa sentença do Senhor. É muito triste. Segundo subponto, mensagem corajosa. Lucas capítulo 13, verso 32, que diz assim, ele, porém, lhe respondeu, ide dizer a esta raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Jesus é alertado por algum dos fariseus, né? E é interessante isso, que tem alguns fariseus aí que até talvez concordem, sigam a Jesus de um coração sincero, né? E alguns alertam aqui a Jesus, dizendo, retira-te, vai-te daqui porque Herodes quer matar-te. E Jesus fala essa palavra. Ou seja, como bem um comentarista colocou aqui, Jesus demonstra que não está seguindo o calendário de Herodes, e sim o de Deus. Jesus tem as suas obras para fazer, e ele não vai parar de fazer as suas obras enquanto ele não concluir verdadeiramente aquilo que ele precisa fazer naquela localidade, naquele momento. E ele manda dizer para Herodes Antipas, o rei naquela época, que ele ainda vai ficar alguns dias ali fazendo as obras do reino de Deus, então, e ele vai
para Jerusalém, porque até é interessante que ele fala, né, que é em Jerusalém que sempre morrem os profetas. O interessante é que o Senhor Jesus Cristo chama Herodes de uma raposa. Diga aquela raposa, né? A raposa, ela tinha os judeus viam a raposa como esse animal astuto, como um animal ardiloso, esperto. E Jesus compara Herodes com aquele ser, com aquele tipo de animal. Ele manda dizer que ele tem as obras para fazer e depois dos dias que ele precisa ficar ali, então ele vai para Jerusalém, tá? O que é interessante no tocante a essa mensagem corajosa é que Herodes, Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande e era neto de Antípatro. E o que é interessante é que essa família herodiana, eles são descendentes lá de idumeus, eles são idumeus, e os idumeus, eles são descendentes de Esaú. A gente lembra que Esaú, ele foi o outro filho de Jacó que perdeu a sua bênção. Então, é interessante que essa família asmodiana, eles, devido a alguns favorecimentos de serviço que eles fizeram para Roma, eles receberam o governo da Palestina, de Israel, daquela região do mundo. Ou seja, a família de Herodes, eles eram usurpadores, eles não eram os verdadeiros reis daquele lugar. E Jesus Cristo, sim, ele é o rei. E ele demonstra isso usando essa figura da raposa de alguém que é muito astuto, ardiloso e que usa as situações para a sua própria conveniência. Jesus, sim, é o rei. Jesus é o rei, ele é o descendente da tribo de Davi, ele é o leão da tribo de Judá e ele é que decide. Ele não está se moldando ao calendário de Herodes, ele tem o calendário de Deus e ele vai se guiar pelo calendário do seu Deus. Isso a gente pode ver que Jesus tinha o seu próprio calendário, quando ele fala lá para Pilatos, lá no capítulo 19 de João, verso 11, ele diz assim, para Pilatos ele diz: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Ou seja, Jesus está dizendo ali que todas essas autoridades que esses governantes têm, eles receberam de Deus, ou seja, de si mesmo, porque Jesus é Deus. Então ele tem o tempo certo e o calendário certo dele. Agora é uma mensagem corajosa, porque Jesus não teve medo, e essa palavra deve habitar no nosso coração também. No tocante à pregação da palavra de Deus, no tocante à obra de Deus, nós devemos ser corajosos. Nós temos o nosso Deus do nosso lado, nós sempre seremos a maioria. Então nós não devemos nos acovardar de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de fazer a obra de Deus com coragem e sem medo. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, diz assim, sede fortes, corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. A palavra de Moisés para o povo de Israel, que ia entrar na terra, ela serve para a gente também, que nós devemos ser fortes e corajosos, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra autêntica e genuína do nosso Senhor Jesus Cristo. Doa a quem doer, sabendo que o Senhor está conosco, no nosso lado, e seremos mais do que vencedores. No último subponto, nós vamos falar sobre o serviço e renúncia. Lucas capítulo 14, verso 33, quando a palavra de Deus diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí Jesus vai falar sobre o serviço cristão exigir a abnegação. Ou seja, a gente precisa entender que o chamado para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus, ele vai trazer para as nossas vidas, em algum momento, renúncia. Ele fala lá no capítulo 22, verso 37 de Mateus assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, o amor a Deus, ele precisa ser maior do que todas as outras coisas, do que todas as outras pessoas. No próprio evangelho escrito por Lucas, no verso 26, ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Para seguir a Jesus é importante ter isso em mente, que o amor a Deus, ele precisa ser mais importante, o bem mais importante da nossa vida. Nós precisamos amar ao Senhor sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E é interessante aqui que o comentarista diz assim: Jesus não estava empolgado com a quantidade de pessoas
mas com a qualidade. No que se trata de salvar almas perdidas, deseja que a sua casa fique cheia, mas no que se refere a discipulado pessoal, quer apenas os que estão dispostos a aprender a renunciar e amá-lo sobre tudo. Então, meu irmão, entenda, o chamado para servir a Jesus, o chamado para servir ao nosso Deus, ele vai exigir da nossa vida em algum momento algumas decisões e algumas renúncias, tá? É importante a gente atentar para isso. A minha mãe não pode ser mais importante para mim do que o meu Deus. O meu pai não pode ser mais importante para mim do que o meu Deus. A minha esposa, o meu esposo não pode ser mais importante para mim do que o meu próprio Deus. Deus, ele está no topo da nossa pirâmide de sentimentos. Deus em primeiro lugar, a nossa família em segundo lugar e a obra de Deus em terceiro lugar. Infelizmente, muito nos nossos dias, a gente vive muito um ativismo religioso. O que é isso? A gente valoriza muitas das vezes a obra de Deus em detrimento do próprio Deus. Muitas das vezes, em nome da obra de Deus, a gente deixa de ter momentos com Deus. Esse ativismo religioso muitas das vezes tem prejudicado muitos de nós. Mas o que o Senhor Jesus Cristo requer nesse serviço, e ser discípulo é ser servo também, é essa renúncia e esse amor a Deus acima de todas as coisas. Marcos 8,34 diz assim: e chamando-se a multidão, com os seus discípulos disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. O discipulado pode ter esse preço a se pagar, negar-se a si mesmo, deixar de lado o meu próprio eu, tomar a cruz, tem que ter algum sacrifício e seguir a Jesus aonde Ele nos enviar e o que Ele nos mandar fazer. Então, esses são alguns aspectos importantes no tocante à vida cristã nessa nossa lição de número 7. A porta estreita, a mensagem corajosa e o serviço e renúncia. Aplicação pessoal. Há alegria no céu, tanto quanto um pecador que se arrepende, quanto o salvo faz renúncias pessoais para ser fiel a Deus e servir ao próximo. Nós vamos ficando por aqui, concluindo essa lição, a nossa lição de número 7, e que Deus possa nos abençoar e que no próximo domingo, se Jesus não voltar, nós possamos ter uma aula abençoada em nome de Jesus. Convido você para que nós encerremos essa pré-aula com uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. Obrigado por essas ferramentas que você tem proporcionado para que muitas pessoas tenham acesso, Senhor, à pregação da palavra de Deus, ao ensinamento da Tua palavra. Que no próximo domingo, se você não voltar até lá, os nossos professores possam ter uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude. Vamos junto construir uma IBD inovadora. Você se inscreve, aperta o sininho de notificação para sempre o YouTube estar lhe avisando quando nós postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. E aí você deixa o seu comentário, se você tiver alguma dúvida da aula que foi ministrada, você já deixa a sua dúvida. Com certeza vai ser um prazer para nós estarmos respondendo todos os comentários, tirando todas as dúvidas, mantendo essa conexão com os nossos irmãos professores que estão aí do outro lado levando a palavra de Deus, abençoando a vida dos alunos com a ministração da palavra de Deus. Então, nos ajude, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e vamos juntos então construir uma escola bíblica dominical de sucesso, de resultado para a glória e honra do nome do Senhor. Nos vemos no próximo encontro. Graça e paz a todos.